Queridos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Antes da gente começar a refletir, eu quero agradecer ao reverendo Marcelo pela oportunidade, que nos concede de estar aqui na sua igreja, nos cedendo o púlpito. Quero agradecer ao conselho da igreja, a irmã Laís, que fez o contato conosco, e aos irmãos que durante esses 2 dias estiveram me dando a hospitalidade cristã. Em nome da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, nós somos gratos por vocês. E queremos também pedir que vocês continuem orando por esse trabalho. Como eu falei aqui, foi falado aqui, a Repap já está em todos os estados do Brasil, mas não está em todas as igrejas. Só quem tem em todas as igrejas é a SAF, A SAF está em todas as igrejas, mas nós estamos caminhando. Nós somos a caçula, das forças de integração. A gente foi reconhecido este ano passado, como força de integração, e vamos caminhando aí, tá certo? Então, desde já, nós queremos agradecer a todos vocês, tá certo? Agradecer àqueles que adquiriram o livro, porque vão abençoar a ILPI lá, o IFEP, o Instituto Filantrópico lá de Pernambuco, certo? E continue também orando por esse instituto que lá nós não recebemos nenhuma verba pública. As verbas vêm geralmente das pessoas e das igrejas que contribuem para a manutenção. Lá tem 36 idosos, 36 idosos. De vez em quando a gente tem algumas lutas com a vigilância sanitária, Ministério Público, mas Deus tem ajudado nessa caminhada, Queridos, também quero agradecer a preocupação que eu falei de manhã do banquinho aqui, mas eu fiquei com medo de andar nesse banquinho aqui e terminar caindo do banco aqui, Então, eu vou ficar aqui, tranquilo. Mas hoje, agora à noite, eu não vou falar a respeito de envelhecimento. Eu escolhi um tema para que a gente pudesse trabalhar lá no livro de Atos, o capítulo 20, verso 7 a 12, naquela perspectiva da igreja que Deus espera de nós. O que é que Deus espera de nós como igreja? Não estou falando aqui do templo da igreja de Bauru, mas a igreja corpo vivo de Cristo. De mim e de você, e de nós. O que é que Deus espera? O texto diz o seguinte, na versão que eu vou ler. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Que Deus aplique em nosso coração a porção da sua palavra lida nesse instante. E é dentro dessa perspectiva que eu quero falar com vocês sobre a temática, a igreja que Deus espera de nós, ou a igreja que Deus quer que nós sejamos. Queridos, nos tempos atuais existe uma variedade infinita de igrejas. A gente sabe disso. Eu ando por aí, por esse país, já vi cada nome de igreja interessante. Já vi até o nome de uma igreja, Igreja Presbiteriana dos Últimos Tempos, certo? Igreja Presbiteriana Pentecostal Reformada. Já vi essas igrejas, não é coisa de notícia, E um dia desse aí, tempos atrás, saiu, que no Rio de Janeiro tinha uma igreja, com o nome dizendo assim: "Eu vou e você fica." Está entendendo? Então você vai por aí e cada um vai inventando nome de igrejas e etc, e etc. E o que parece, é que tudo isso que está acontecendo hoje não é algo assim muito estranho lá no passado, Lá no passado. Então, essa variedade de igrejas, ou essa variedade de grupos sociais religiosos,
porque ela existe, porque eu acredito, porque dentro daquela perspectiva de Pedro, de 1 Pedro 4:10, que diz que essa multiforma da graça de Deus precisa alcançar esses povos. E é interessante, né, que muitas vezes a gente olha assim, é tudo complicado, isso aí é um bocado de heresia, etc. Vai por aí, a gente sabe que é. Mas é lá dentro, às vezes, daquele grupo que Deus tira a pessoa e traz para a verdadeira luz. Né? Eu creio que está acontecendo um fenômeno interessante no Brasil, que está vindo pessoas para as nossas igrejas presbiterianas, advindo dessas igrejas, certo? Muitas igrejas. Lá na igreja de Jipó veio gente da Igreja do Véu, da Assembleia de Deus, e vários membros nós recebemos durante esses últimos 10 anos de pessoas que foram alcançadas pela essa multiforma de Deus e que hoje foi orientado pelo Espírito Santo e procura uma igreja reformada para fazer parte dela, né? Agora, por outro lado, isso é muito perigoso, né? E confuso, porque fica difícil saber qual é a igreja correta, qual é a igreja que mais se aproxima da vontade de Deus. A princípio, nós sabemos que a Bíblia é a regra de fé e prática de uma igreja verdadeira. No seu tempo, Paulo, né, ele enfrentou desafios para caracterizar uma igreja verdadeira de acordo com a palavra de Deus. Por isso que ele ficava de um ponto para outro, para lá e para cá, escrevia uma carta, aí ele ia, quando voltava, aí parece que o negócio apagava tudo, ele reiniciava, e sempre nessa luta para trazer às pessoas a palavra de Deus. Paulo escrevia, viajava pelas comunidades cristãs, ensinando a palavra de Deus, mas havia um problema porque muitos crentes estavam passando tão depressa daquele que os haviam chamado na graça de Cristo para um outro evangelho. Quando ele escreve lá em Gálatas, ele fala sobre isso. E havia em Troade, na Ásia, uma igreja que Paulo visitou várias vezes. Ele prestou um serviço pastoral àquela comunidade que ele afirma ser uma porta de Deus para ele, como ele escreve lá em 2 Coríntios, né? Quando chegou lá à cidade para pregar o Evangelho de Cristo, abriu-se-lhe uma porta para o Senhor. E é interessante porque Troades era uma cidade portuária e era também lugar de passagem. E dá a impressão que Paulo tinha um centro lá onde ele dormia, onde ele ficava, ou tinha uma casa, ou alguém abrigava ele lá, para que ele pudesse exercer o seu ministério naquela região. Por ser uma cidade portuária, naquela época era sucesso, né? As cidades são grandes, né? Eram grandes do porto. Uma vez eu estive lá em Coríntios tem 3 portos grandes, e eles são citados também na palavra de Deus, né? Então, tudo era caminho para a evangelização. Era um lugar estratégico, né? De viagens missionárias. Talvez Paulo ali tivesse esse local, esse centro, né? Para trabalhar essa questão, onde ele guardava, né? Os materiais. Lembra que ele pede, né? Quando eu falei de manhã, que ele pede para trazer, né, que estava lá nessa cidade, os livros, a capa, essas coisas. Né? Então, dá essa impressão que ele tinha esse centro lá. É uma cidade que ele visitava, dava essa assistência. E numa dessas viagens de Paulo, né, aconteceu um fato marcante durante o culto. Era um domingo, como nós estamos aqui, dia de celebração da ceia. Né? Dia de celebração da ceia. E aí, o que acontece? Acontece a morte de Eutico, né? Interessante, imagine no domingo, provavelmente a igreja estava lotada, o espaço, né? Não tinha nem lugar para sentar, por isso que Eutico foi para a janela lá sentar, né? Ficou lá sentado na janela para assistir, para ouvir Paulo, certo? Em determinado momento, né? O que é que acontece? Ele cai e morre. Imagina a situação da igreja, hein? O desespero dos irmãos naquela noite. Né?
A Bíblia diz que Paulo falou muito. O discurso de Paulo foi longo. Ele disse até meia-noite. Ele ia viajar no outro dia, viu? Aí era até meia-noite. Isso me lembra os índios Guajajaras, né? Aqui no Maranhão. Lá no Maranhão, né? Aqui é São Paulo, né? Lá no Maranhão. Eles dizem assim, quando o missionário está lá na igreja da aldeia, o culto começa às 7 horas da noite e termina de meia-noite, porque o missionário é fraco. Quando o missionário não está, eles fazem o culto até o outro dia, até o amanhecer. Eles cantam um hino, o mesmo hino, 30 vezes, o mesmo hino. 30 vezes. Está entendendo? Eu não sei se a gente aguentaria isso, né? Mas quando eu leio e trabalho esse texto, eu sempre me lembro dos índios Guajajaras, né? E é interessante, porque naquele dia Paulo estava ali falando e as pessoas estavam naquele ambiente. E creio que a igreja vivia uma verdadeira comunhão com Deus, ao ponto do Senhor realizar milagres no meio deles. Olha que coisa espetacular. A comunhão com Deus era tanta que Deus realizou milagres e realizava milagres no meio deles. Eu creio também que Deus realiza milagres no nosso meio aqui. Às vezes a gente nem percebe, mas Deus realiza milagres em nossas vidas, né? Então é bom que a gente possa, a partir desse texto, refletir, né, a respeito do que Deus espera da sua igreja. Isto é, de mim, de você e de nós. A primeira coisa que Deus quer que nós sejamos, é que nós sejamos a igreja corpo vivo de Cristo. Certo? Então, nessa sequência, nós vamos aprender com aqueles irmãos como a igreja vivia essa característica de corpo vivo de Cristo. No versículo 7, né? Vamos lá. Primeiro dia da semana, estávamos nós reunidos com o fim de partir o pão. O que é que Deus estava esperando daqueles irmãos e que espera de nós? Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores. Ao se reunir no primeiro dia da semana, a igreja tinha a compreensão sobre o tempo da graça. Olha que coisa interessante. Logo no começo, essa igreja já tinha a compreensão que nós estávamos vivendo, ela estava vivendo o tempo da graça e não mais a lei mosaica. Por isso que ela se reunia no domingo. Ele já tinha esta compreensão. Uma outra coisa é que aqueles irmãos estavam ali com um propósito único de adoração. E é isso que Deus espera de nós, que tenhamos como princípio de vida adorá-lo. Mas não só aqui, nesse espaço. Em todo segmento da nossa vida. E aí João, né, escrevendo lá no Evangelho, as palavras de Jesus Cristo, ele diz: já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdades. Porque são estes que o Pai procura como seus adoradores. Porque Deus é espírito e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então já chegou o tempo, tá certo? Jesus disse que já chegou o tempo e a hora para isso. Portanto, queridos, quando você vier à igreja, venha para adorar o Senhor de todo o coração. Não venha para a igreja como um hábito. Eu não tenho vida social, então a minha vida social é o domingo na igreja. Não, não é assim. Não venha para cumprir rito religioso, pois a igreja não é um clube social. O culto é lugar de adoração. Quando você sair de casa para vir adorar a Deus, venha cheio do Espírito Santo. Não venha vazio. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja vazias do Espírito, achando que aqui vai pegar uma sacola e vai encher essa sacola de bênção e levar para casa. Não é por aí, porque culto é doação. Vocês participaram nesse instante da doação, culto, dízimos e oferta. É quando você se dá. Então você vem para a igreja para você se ofertar a Deus em espírito e verdade. E não simplesmente para mostrar alguma coisa, para cumprir um rito. Culto é você trazer e não buscar. Certo?
É interessante que a partir aí do versículo 7, ainda a parte B, Paulo, o texto diz, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até meia-noite. Olha, Deus espera de nós que nós sejamos verdadeiros adoradores, mas também Deus espera de nós que nós, como crente, dê prioridade à pregação da palavra. E é interessante isso, porque a igreja lá, entrou, ela gostava de ouvir a pregação. Foi por isso que Paulo demorou daquele dia. Creio que todo mundo estava ali querendo aproveitar a presença de Paulo, porque não era fácil, né? Aqui não, a gente pega um avião, 3 horas, está em Recife, tantas horas está no canto, mas naquela época, imagine andar de navio e isso, aquilo, outro, isso era demorado. Então, a presença de Paulo ali, todo mundo queria estar junto com ele, queria aprender dele. Eu acredito que ele não ficou o tempo todo só pregando, mas ele ficou parando, conversando com as pessoas, exortando, ensinando as pessoas a viverem o verdadeiro evangelho. Alguém fazendo pergunta, ele respondendo. Mesmo diante da demora da pregação ou do tempo que Paulo estava usando ali com o pessoal, a igreja ficou atenta. A igreja não saiu, né? A igreja ficou ali o tempo todo, ouvindo. Hoje a gente não consegue ouvir muito tempo, não é? Eu estava na igreja lá em Edimburgo, na Escócia, aí perguntei ao pastor, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele disse, quando começar o povo se levantar e ir embora, está na hora de acabar. Aí pronto. Aí eu fiquei com trauma. Quando eu estou na igreja, aí que as pessoas se levantam, já está na hora de eu acabar, né? Está entendendo? Mas o que é que acontece? Há comichão, muitas vezes, nas pessoas, que não aguentam muito tempo de mensagem, né? Não aguentam muito tempo. E aí o que acontece? Essas pessoas não aproveitam da palavra de Deus, não se alimentam completamente. E creio que a pregação lá de Paulo, né, era uma pregação que todo mundo tinha interesse nela. Agora eu também digo para os queridos que não é difícil encontrarmos hoje crente que não gosta da pregação, sabiam? Tem muitos crentes que saem da igreja, vai lá para fora conversar, certo? Ou então conversa no templo, ao invés de estar atento ao que está sendo falado. Ou então está ligado aí no WhatsApp, não sei o quê, né? Está entendendo? Na igreja. Tem coisa dessa natureza, tá? Então, o que é que acontece? Deus espera, querido, de nós que a gente ame e examine as Escrituras, porque ela, né, a palavra diz lá em João, examinai as Escrituras, porque vos cuidai, ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Por isso que a pregação é o centro do culto e da vida. Quando eu estou falando da pregação, centro do culto da vida, eu não estou dizendo que é só aqui no domingo, não. É no teu dia a dia. A palavra de Deus deve ser hábito seu, deve conduzir você. De que adianta você colocar no seu carro propriedade do Senhor Jesus Cristo e avançar o sinal, ocupar o lugar do idoso, não respeitar as leis, isso, aquilo, outro. Deus é fiel e não fazer nada para que mostre que Deus é o centro da sua vida. Nós temos que ter Deus, né, e a pregação, a palavra dele, como centro e culto de nossas vidas. Sabe por quê, querido? Porque a sua adoração musical, a nossa adoração musical, a nossa oração, a sua oração se torna mais profunda e verdadeira quando Deus é o centro da nossa vida. Quando isso não acontece, tanto o nosso louvor e a nossa oração é mecânica. E tem uma coisa, tá? Paulo diz que quem não gosta da pregação da palavra de Deus é incrédulo. Olha só, não sou eu que estou dizendo não, é Paulo, lá escrevendo aos Romanos, capítulo 10, verso 17. Ele diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo.
Então, nós precisamos olhar para essa pregação, não a minha, é isso que eu estou falando agora, mas a pregação de Deus que está lá no livro sagrado. Avançando mais um pouco, diz que o verso 8, na versão, diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Ora, Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores, que dê prioridade à pregação, à sua palavra, mas Deus também quer que nós sejamos luz no mundo. E aqui é interessante, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. O local onde a igreja estava reunida era embelezado pela presença de muitas pessoas que trouxeram de suas casas lamparinas. Por isso havia tantas lâmpadas no local. Certamente cada crente sabia da sua responsabilidade para a igreja. Jesus disse que nós somos luz. Nós somos luz. E nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade para com a nossa igreja. Naquela ocasião, a responsabilidade era trazer a lamparina com óleo. Hoje são outras necessidades, que todos vocês são responsáveis por ela, para que essa igreja cumpra a sua missão. Aqueles crentes sabiam da sua responsabilidade para a igreja e contribuíram trazendo-as para iluminar o salão de culto, de maneira que ficou tão iluminado, veja só que coisa interessante, que marcou a memória do escritor do texto. Porque talvez alguém passe aqui e nem perceba essas luzes que estão aí. Mas o escritor aqui, ele percebeu a quantidade de luz que tinha ali naquele templo. Isso marcou a memória dele. Jesus diz lá em Mateus que nós somos essa luz. Paulo escreveu que cada cristão deve manter a sua luz acesa no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros ao mundo, lá em Filipenses. Vocês é aquela luz que o profeta Isaías falou, que saía lá de Jerusalém para iluminar o mundo. No dia de Pentecostes, essa luz saiu de lá de Jerusalém e veio parar aqui em Bauru. E essa luz é vocês. Vocês estão aqui para iluminar essa cidade. Vocês estão aqui para acabar com as trevas espirituais dos residentes nessa cidade. Por isso que nós somos chamados para sermos luz em Cristo Jesus. E é interessante, porque a igreja, não o templo, mas a igreja, ela precisa entender, como eu falei pela manhã, não é? Que Jesus espera que o povo do mundo veja Ele em nós. Há uma máxima de Francisco de Assis, eu gosto muito dessa máxima, que diz assim: pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Como é que eu posso pregar o evangelho o tempo todo sem falar? Com a minha vida, com o meu testemunho. Nós precisamos compreender que somos chamados não apenas para sermos membros de uma igreja, para sermos líderes de uma igreja, para ter algum cargo da igreja. Nós fomos chamados para evangelizar, para pregar. Foi lido aqui, ide fazer discípulo, porque nós somos segmento de Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus está nos enviando na mesma missão, com uma exceção só, o sacrifício vicário, que aí esse é dele. A luz que nós somos, queridos, é um testemunho da nossa vida e da nossa espiritualidade. De nada adianta construir templos faraônicos se não houver neles a luz espiritual que somente Jesus pode dar. A igreja pode ser grande, rica, muito organizada,
mas se cada membro não trouxer a sua luz, ou seja, o seu testemunho de vida, nunca a igreja será uma lâmpada verdadeira para fortalecer o grande luzeiro que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que vocês têm que entender isso, que é lâmpada para fortalecer o luzeiro que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Seguindo, versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Ora, Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores, né? Que dê prioridade à palavra dele e que sejamos luz para o mundo. Mas aqui a gente verifica que Deus também espera que nós sejamos crentes vivos e acordados e não em cima do muro. É muito comum hoje a gente encontrar pessoas nas nossas igrejas que a gente pode aplicar o adágio que diz está politicamente correto, não é? Com essa pessoa. Sabemos que a igreja ela é formada por pessoas imperfeitas, mas são pessoas arrependidas. Naquela noite lá na igreja, né, como eu falei, a igreja estava cheia, eu creio. Por isso que Eutico sentou na janela, certo? Lá no terceiro andar. E como Paulo demorou na pregação, ele deu aquela pescada que a gente faz, né? Aquele cochilo, né? Só que aí, ao invés de cair para dentro, caiu para fora. Caiu para fora. Certamente o culto parou. Muitos que estavam ali devem ter ficado apavorados e chorando. E pensaram, né? Eita, o culto acabou numa tragédia. Eu não sei. Assim, no meu pensamento humano, eu acho que teve alguém que pode ter dito assim, se Paulo não tivesse pregado muito, isso não tinha acontecido. Né? Isso não tinha acontecido. Mas ele falou demais, né? Então aconteceu essa tragédia, né? Queridos, o erro de Eutico é comum em nossas igrejas. Há muitos crentes dormindo nas janelas da vida. Em nossas igrejas existem muitos crentes caindo da janela para o mundo. E aí tem uma coisa interessante, porque todo mundo estava assim, olhando para Paulo, interessado em que Paulo estava falando, e provavelmente viram Eutico ali, né? Eutico, desce daí. Não, eu estou tranquilo, né? Aqui, você pode cair. Não, fica aí na tua, né? Fica aí na tua, que eu não caio não. Né? Mas alguém poderia ter forçado ele a descer dali. Às vezes nós ficamos naquela de cada um no seu quadrado. Queridos, nós precisamos ter um olhar para os nossos irmãos. E quando a gente começar a verificar que ele está sentado na janela e que pode cair para o mundo, a gente deve chegar perto. Não deve simplesmente esperar a oportunidade para que o pastor vá chegar até a janela e puxar ele. É responsabilidade nossa de cuidar um dos outros, de pastorear uns aos outros. De pastorear uns aos outros. Não deixe aquele que é seu irmão, que está quase caindo da janela, como Eutico, continue nela. Deus espera que você seja sempre vigilante, atento aos perigos que rondam a nossa igreja. O Senhor da igreja quer a sua igreja viva e fervorosa, e não uma igreja morta, como está lá em Apocalipse. Precisamos de uma igreja acordada para o que acontece ao nosso redor. O que é que está acontecendo ao redor da minha vida, da vida da minha família, da vida dos meus amigos, da vida dos meus irmãos? A gente tem que estar acordado para isso. A gente precisa ser curado da síndrome de Caim,
que eu acho que vocês conhecem, a síndrome de Caim. Quando Deus chegou para ele, o que foi que ele disse? O que é que eu tenho a ver com meu irmão? Nós temos o que a ver com os nossos irmãos. A gente tem que cuidar deles. É importante que a gente olhe nessa perspectiva de vida. Quando você observar um irmão dormindo espiritualmente em cima da janela, não o deixe quieto, faça a sua parte. Mantenha-o acordado, estenda-lhe a mão, para que ele possa descer dali e caminhar junto com você. E não deixe ele cair. No versículo 9 nós lemos assim: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando, disse para os irmãos, não vos perturbeis, a vida está nele. Ora, Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores, que demos prioridade à palavra dele, que sejamos luz para o mundo, que sejamos crentes atentos e vivos, e não em cima do muro. Mas Deus também espera de nós que nós abrace os mortos com amor. Pastor, aí agora eu vou ter que ir para o cemitério, estar abraçando os mortos? Não. É porque aí fora tem muita gente mortas em delitos e pecados. E a gente precisa ir junto abraçar essas pessoas. É mais fácil a gente abraçar os vivos espiritualmente do que os mortos. A reação de Paulo com Eutico não foi de reprovação, de crítica, não foi. Paulo também, se alguém pensou, se Paulo não tivesse falado muito, Eutico não tinha caído. Paulo também não pensou. Se Eutico não tivesse na janela, ele não tinha caído. Ele não fez isso. Ele desceu 3 andares, tá, gente? Imagina escada, não tinha elevador não, viu? Escada. E a palavra diz que ao ver o jovem lá, morto, Paulo se abaixou-se e abraçou aquele morto com amor. E falou para os irmãos que estavam ao redor palavras de fé. Palavras de fé. Não fiquem perturbados. Ele está vivo. Olha, que coisa fantástica, que coisa espetacular. Queridos, a palavra de Deus nos mostra que a fé age pelo amor. Está lá em Gálatas 5:6. Foi o amor que Jesus sentia por Lázaro que o fez ressuscitar. É este mesmo amor que impulsionava os apóstolos a curar vidas. E é esse mesmo amor que deve também nos impulsionar a fazer a obra do Senhor. Porque Ele colocou isso diante de nós, da nossa missão. A vida está nele. Tem muitas pessoas caídas aí na sarjeta da rua, em delitos e pecados envolvidos. E ao invés da gente chegar perto dele e dizer, você vai para os quintos dos infernos se você não se converter, você é isso, você é aquilo. Não, chegue nele, junto deles, com amor, com palavra de amor, dizendo que há vida em Jesus Cristo. E quando nós temos Jesus Cristo, nós temos vida. Porque assim como um abraço carinhoso de amor de Paulo ressuscita Eutico, muitas pessoas aí fora precisam desse abraço. Que a gente vá lá abraçar essas pessoas, para que elas possam serem ressuscitadas, para que elas possam compreender e aceitarem o verdadeiro amor, que é o amor de Deus por eles. Então precisamos agir como Paulo. Ao invés de estar declarando desgraça do outro, devemos declarar que há vida em Jesus Cristo e que estes que estão mortos em delitos e pecado, levante para adorar a Deus. Essa é a missão da igreja. Vocês estão aí, tem o tema, de vocês estar falando sobre essa igreja missionária. É isso. Cada um de vocês aqui é um missionário. Cada um. Precisa ir para a China, para a Índia, para o Japão, trabalhar com índios? Não, não precisa.
Porque no dia que toda a nossa igreja entender que todos são missionários, com certeza a gente nunca mais vai fazer campanha para missões. Porque a própria igreja vai fazer isso. Conta-se que um pastor foi perguntado assim: pastor, quantos membros tem na sua igreja? Ele disse: 200. Quantos são missionários? Ele disse: 200. E alguém, aí a pessoa disse: mas como? Se tem 200 membros, 200 missionários? Ele disse: é, porque na minha igreja, quem não for missionário não faz parte dela. Nós precisamos ter essa consciência que somos missionários. É? Você vai para qualquer lugar, faça missões. Eu tinha uma irmã na igreja lá na Boa Vista que ela ia para a feira, levava um montinho de folhetos. Em cada banquinha de verdura que ela ia comprar, ela evangelizava. Evangelizava. Certo? E assim essa irmã, ela distribuía 500 mil folhetos por ano. Uma idosa. Um dia um irmão no Rio de Janeiro veio me buscar e tem vários pedágios na estrada. Todo pedágio que parava, ele pegava um cada dia. Aí falava o nome da atendente ali no pedágio. Dizia: quando você tiver tempo, leia isso aqui. É isso que nós precisamos fazer, mas não fazemos. Precisamos despertar para isso, queridos. Precisamos despertar para isso. Precisamos agir como Paulo. A igreja precisa abraçar os mortos. Existe vidas saindo da igreja sem receber uma palavra, uma visita ou um telefonema de um irmão para saber como é que ele está. Aí a gente que tem aquele negócio, né? Saiu dos nossos porque não era dos nossos. Será que é isso mesmo? Será que saiu porque não eram dos nossos? Nós precisamos analisar determinados comportamentos que temos. Ceia e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer. O versículo 9 diz assim: então conduziram o vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Né? Deus deseja de nós que nós também sejamos uma igreja feliz, uma igreja adoradora, uma igreja que dê preferência, né, prioridade à palavra de Deus, uma igreja que seja luz, uma igreja que seja viva, uma igreja que abrace os mortos, mas Deus também quer que nós sejamos uma igreja feliz. Com certeza, queridos, o ambiente daquela igreja nunca foi tão leve e tão alegre. O Espírito Santo que ressuscitou o jovem também reavivou a igreja. As luzes permaneceram acesas durante toda a madrugada. Todos cearam com reverência, com certeza, e temor. Provavelmente até os vizinhos mais distantes ouviram o louvor naquela noite. E sabe o que aconteceu a essa igreja? Ela crescia como a igreja da Judeia, da Galileia, da Samaria. Na verdade, ela tinha paz, era edificada no caminho e no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em números. Nós precisamos muito disso. Precisamos muito disso. De entender que o Espírito Santo que ressuscitou Eutico, que nós precisamos dele em nossas vidas. Que muitas vezes nós estamos precisando de uma ressurreição como crente. A igreja crescia, porque os crentes tinham confiança no Senhor. Queridos, quando a igreja serve ao Senhor com alegria, Deus opera maravilha no meio do seu povo, diz o Salmo 100. Deus opera maravilha. Durante o culto, há pessoas que estão doentes espiritualmente e também emocionalmente, e que são curadas através do louvor, da pregação, da oração e de um abraço. E de um abraço pode curar uma pessoa. A igreja Corpo Vivo de Cristo deve viver em um clima de acolhimento e paz para receber as pessoas que serão ressuscitadas por Deus. Nós precisamos saber disso. Aprender a receber. Porque também temos dificuldades de receber o filho pródigo.
Como temos dificuldade de receber o filho pródigo? Colocamos vários preconceitos na vida de muitos daqueles que são filhos de Deus, mas que por algum motivo se afastou do caminho do Senhor. A igreja precisa viver esse clima de acolhimento. Como igreja, precisamos parar de olhar os defeitos dos outros, Mateus 7:3, e aprender a fazer tudo sem murmuração e sem contenda, Filipenses 2:14. Quero concluir dizendo o seguinte, queridos: somos a igreja corpo vivo de Cristo. Somos segmentos do Senhor Jesus Cristo em todas as nossas ações. Por isso somos uma igreja verdadeira. Um crente da maneira que Deus deseja que ele seja. Como Deus espera que nós sejamos. Ele adora e celebra a Deus de todo o seu coração. Prioriza a palavra de Deus em sua vida e em todas as suas ações. Testemunha a vida não deixando a lâmpada apagar. Vive acordado e nunca em cima do muro. Abraça a todos com amor. Portanto, nunca permita que algo impeça a sua comunhão com Deus e com seus irmãos. Que Deus, pois, vos abençoe. Amém.